Olá, gente! Estamos aqui em mais uma live da Consulac Projetos. Estava falando com o pessoal como que é importante essas lives de tira dúvidas, né? Porque respondendo as perguntas a gente também agrega muito conhecimento e a gente consegue compartilhar também muita experiência e aprendizado também, né? Sabedoria aí. Eu acho muito legal. Sem dúvida. Estamos aqui para ajudar o pessoal aí nos registros dos laticínios, para ajudar na, os profissionais que queiram trabalhar com isso, né, Camila? Que é uma demanda muito forte no mercado e Sim, pouco profissional que trabalha. A gente está aqui para isso. exatamente. E quanto mais a gente puder ajudar, melhor, né, Luiz? Porque eu, pelo menos, quando eu comecei, eu tive um mega apoio aí do nosso escritório, né? Que é muita gente, você, muita gente ajudando, mas tem gente que não tem. E a gente está aqui para essas pessoas também, para poder ajudar, dar esse apoio que é super importante no início de qualquer entrada, né? Sem dúvida. O pessoal tem muita dificuldade, tanto quem quer trabalhar com isso, como quem quer também registrar a indústria. Exatamente. Tem muita pergunta do pessoal, tem muito questionamento. O pessoal acha que é muito difícil fazer esse tipo de projeto, tem as suas particularidades, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Tem uma legislação Exatamente. inteira para auxiliar, né? Sim, com certeza. Então, hoje, gente, eu disponibilizei uma caixinha de perguntas aqui no nosso Stories para vocês poderem mandar suas dúvidas. Então, nós vamos começar a responder. Lembrando que se tiver mais dúvidas, vocês podem mandar no chat. Manda aí que a gente vai perguntando também. Nenhuma pergunta é boba, toda pergunta é válida e agrega muito, tá? Então, Sem vamos dúvida. começar. É possível começar a fazer projetos nessa área sem nunca ter ido em uma indústria? É possível, Compli... mas é difícil. Mas é complicado. Muito complicado. Ó, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é um pouco de vivência de fábrica, né? Ela tem que entender todo o processo de produção, de fabricação, desde a captação da matéria-prima até o produto final. Então, assim, sem nunca ter Sim, entrado numa fábrica, eu acho um pouco complicado. Eu acho que tem que ter um pouco de vivência. com certeza. Gente, e até pensando nisso, eu já falei isso aqui em outras lives, vou reforçar. Para quem nunca entrou em um laticínio na vida, a gente está fazendo vídeos para isso, com mini tour virtual, com projetos em 3D de fábricas reais, com equipamentos em tamanhos reais, com estrutura real, em 3D, para poder dar uma ideia bacana para quem né, ainda não teve a oportunidade de pisar em uma fábrica. Então, se você quer começar, já quer ter uma ideia, acompanhe o nosso feed, assista esses vídeos. Eles estão muito bem explicativos, estão muito bem detalhados. E, assim, a gente pensou nisso justamente com pessoas com essa dúvida. Quem nunca pisou em uma fábrica, quer mexer com um projeto, como eu faço? Então, tem lá os vídeos, tem lá as áreas, vai ser muito bacana, tenho certeza que vai agregar demais aí para vocês. Até para quem já tem um laticínio, né, talvez tenha um laticínio um pouco menos automatizado, lá tem os vídeos mostrando como é a automação para laticínio. Eu acho que é interessante a pessoa entrar no Exatamente. site lá e assistir os vídeos lá, é bem bacana fazer um tour lá e ver como que é uma fábrica. Tem uma fábrica bem grande lá, uma fábrica para 200 mil litros de leite, né, dentro desses vídeos. Você navega e explica equipamento por equipamento. Eu acho que é importante o pessoal ter uma noção muito boa. Sim, porque não tem como, gente. Não, porque, por exemplo, é diferente quando você faz um exemplo, um projeto residencial. Você sabe como é que é uma sala, você sabe como é que é um quarto, você sabe como é que é um banheiro. Mas uma fábrica, você não, às vezes você não sabe como é que é uma sala de produção de manteiga. Você não sabe como é que é uma barreira sanitária. Então, assim, sem nunca ter pisado é bastante complicado. Então, espero que esses vídeos ajudem vocês aí que ainda não tiveram oportunidade de colocar o pezinho lá na fábrica. Vamos para a E a gente próxima, também aqui então. está sempre à disposição para esclarecimento nessas lives. Quem tiver alguma dúvida com relação a registro, a desenvolvimento de projeto arquitetônico para a indústria, como que procede, como que faz, aproveitem e que agora é o momento. Tá? A gente está aqui para Exatamente. responder, para tirar a dúvida do pessoal. A próxima pergunta, Wilson, é como é esse mercado de projetos? Como a gente falou no início da live, é um oceano azul, né? Tem muito serviço e pouco profissional qualificado. Então, assim, gente, é um oceano. Basta constrói seu barco e vem porque tem espaço.
Aqui na empresa a gente não está dando conta, né, de atender o que a gente tem que fazer. De tanto projeto que tem, cada dia entra mais um. E, e como a gente tem muito know-how na área, então o pessoal procura bastante. Sim, pra vocês terem uma ideia, gente, hoje na Consulac, de cabeça, assim, nós temos uns 17 projetos em linha de produção. Então, assim, é uma loucura. Então, é um oceano azul, precisa de profissional, precisa muito. Então, se tiver com dúvida, vem. Vem porque está precisando de profissional. Então, é um mercado muito amplo. Eu tenho certeza que ninguém fica sem trabalhar. A Milka tá aí na live, a Milka é profissional nosso, parceiro nosso aqui. E A aí, Milka é amigo, show. abraço. Manda aí, Camila, a próxima pergunta. Vamos para a Vamos próxima. responder. Qual o tempo em média para aprovação de um projeto? Gente, depende. Depende muito. Nós já tivemos projetos aprovados em 15 dias e temos projetos que ainda estão para ser aprovados já tem alguns meses, né? Então, assim, depende muito de qual fiscal vai pegar, de qual é regional, de qual está sendo a demanda daquela regional. Então, assim, não tem um tempo certo, não. Não dá para te falar um tempo certo, né, Wilson? Isso aí é uma dor nossa também, que às vezes a gente fica ansioso esperando para algum parecer técnico, alguma notícia, e realmente, às vezes, demora bastante, às vezes é super rápido. É bem certo. Ó, isso aí, o que eu falo é o seguinte, cada regional, cada sistema de inspeção tem sua particularidade. A gente já aprovou alguns projetos em tempo bem curto, igual a Camila falou, de 15 dias, só que sim, foi uma particularidade. Em média, um projeto demora para ser aprovado de 60 a 90 dias, em média. Então, assim, isso é o tempo médio, tá? Geralmente o projeto vai, a gente já tem projeto aqui na empresa aprovado de primeira, mas é mais complicado também. Sempre o projeto vai, cai na mão do fiscal. O fiscal quer algum esclarecimento sobre alguma coisa que ele não entendeu, que não ficou claro para ele. Isso, gente, a gente mexe com isso há 15 anos. Então, sim, e mesmo assim, mesmo a gente tentando fechar todas as arestas que podem ter para aprovar um projeto, mesmo assim ainda parece dúvida com relação a essa aprovação. Então, em média, demora isso. No caso do CIE, vai cair numa regional, eu vou falar pelo CIE, os estados, em geral, eles são divididos por área, por parte. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem o sul de Minas, norte de Minas, noroeste, centro, cada local tem sua regional, né? E então o projeto vai para essa regional, para uma pré-análise, daí ele vai para a gerência. A nossa gerência aqui em Minas Gerais é a GIP. Então ele vai então primeiro faz uma pré-análise na regional, depois vai para a gerência. Geralmente tem uma consideração na gerência. Às vezes tem consideração na regional e às vezes tem consideração na gerência e às vezes tem as duas. Por isso o trâmite. Hoje, alguns estados já estão digitalizando todo esse processo. A maior parte deles, eu acredito que já digitalizou esse processo. O CIF, aqui em Minas Gerais, no nosso caso, é todo digital. O CIF é digital no Brasil inteiro e o nosso CIE é todo digital. Isso facilitou a aprovação de certa forma, porque ficou mais rápido a conferência de documentação, para a gente acompanhar. Antigamente a gente tinha que ficar ligando nas regionais ou na gerência para saber que pé que andava o processo. Hoje não. Hoje a gente consegue acompanhar isso tudo online e a gente tem uma resposta imediata. Então, quando o cliente liga para a gente querendo saber como é que está o andamento do projeto dele, a gente já entra lá e já consegue esclarecer para o cliente como que é o pé do processo dele. Então, assim, tá dessa forma. Eu já vi, Camilo, assim, a nossa empresa é uma empresa bem transparente. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu falo com o meu cliente antes dele fechar um projeto comigo. Eu acho muito importante ter essa transparência, porque eu já escutei algumas pessoas que trabalham nessa área com projeto mencionando que aprova um projeto com 30 dias. A gente não pode afirmar isso. Isso é uma coisa extremamente errada, afirmar prazo de aprovação. Quando o projeto ele cai na mão da regional, por exemplo, uma regional do estado, ele vai entrar numa fila. Vai depender dessa regional, como que ela está. Então, um exemplo aqui em Minas Gerais. Desculpa.
Regional do centro de Minas Gerais. É uma regional muito cheia de coisas, porque tem muito laticínio. Regional do norte de Minas Gerais é uma regional um pouco mais tranquila, tem muitos laticínios, mas não tanto quanto o centro e o sul de Minas. Então, quem está no sul de Minas que aprovar um projeto no nosso CIE, ele vai ter um pouco mais, ele vai demorar um pouco mais de tempo, justamente porque ele vai entrar numa fila de análise de projeto. Aí tem projeto de reforma e ampliação, projeto de registro, que vai estar nessa fila. Então, a gente tem um caso aqui de uma regional, de uma fiscal que a gente conhece bastante, a gente tem muito contato, ela tem muito boa vontade, só que ela está abarrotada de projeto, né, Camila? Sim, E ela com está com certeza. dificuldade de fazer esses negócios andar, porque realmente tem muito. Um dos nossos projetos dessa regional foi aprovado hoje, né? A gente teve notícia que foi Sim. aprovado hoje. Mas a gente sabe que essa regional sempre ela está muito cheia. Então, eu estou aprofundando mais nesse tema justamente para deixar claro para quem vai trabalhar nessa área. Toma muito cuidado quando for dar o prazo. E para quem pretende registrar a indústria, então estou falando para ambas as partes. Tomar muito cuidado com o profissional que afirma isso, né? E tem que ter um pouco de paciência nesse trâmite. Eu acho que a primeira coisa que eu falo de tudo é elaborar o projeto e registrar o projeto no órgão de inspeção que você vai trabalhar. Eu acho que ficou Sim, bem e isso claro. também, sim, com certeza. E essa questão que você falou de garantir com o cliente que aquele projeto vai ser aprovado, né, num prazo X, gente, isso é muito perigoso. Talvez quem está começando pode pensar assim, eu vou falar isso para agradar o cliente para ele fechar comigo. Gente, isso não funciona, porque os Esse aqui é um 30 dias filme. vão bater ali, os 30 dias vão chegar e seu projeto não vai estar aprovado. Então, E assim, outra você se coisa, queima com o seu cliente. uma coisa que você falou é que é muito importante. Se, o profissional, para ele dar garantia de que o projeto foi aprovado, ele tem que ter muita confiança no seu taco. A gente aqui na Consular, que a gente garante que o projeto é aprovado. Só que nós temos 15 anos de experiência, né? Então, Com assim, certeza. a gente já sabe o que pode, o que não pode, o que vai dar certo, o que não vai. Daí a gente já passa isso para o cliente na hora. A gente já, isso aqui vai conseguir, isso aqui não vai conseguir. Então, assim, tem que ter muito pé no chão para falar isso. Eu garanto que seu projeto vai ser aprovado. Na maioria dos casos, vai ser aprovado. Ele vai. Só que eu estou falando isso porque eu já peguei. Acontece muito aqui na empresa, a gente pega projeto em andamento. A empresa começou o projeto com um profissional X, o profissional não conseguiu aprovar e a pessoa procura a gente. Eu já peguei projeto aqui que ele foi e voltou para o IMA, que é aqui em Minas Gerais, mais de 10 vezes. Então tinha 5 anos que o cara estava mexendo no projeto, pra você ter ideia. Nossa. Então, assim, A Julie entrou aí, ó. A Julie mandou, aqui, muito feliz pela notícia do projeto do meu laticínio ter sido aprovado hoje. Nós também, Julie, falei com isso, a gente ficou super feliz. O cliente está feliz, a gente fica mais feliz ainda. Era uma aprovação bastante aguardada aí, que foi rapidinho, assim que chegou a parecer técnica, ela já foi liberada, já foi aprovada, foi muito bom. Obrigada por estar aí com a gente participando. oi. Muito legal. Essa aí, ô Júlio, e se você precisar de qualquer coisa, a gente está à disposição aqui para te atender. Foi apenas o começo, Pode ligar, muitas coisas vão vir por aí. com certeza. Obrigada, Júlia. Ela falou, vocês são muito competentes. Obrigada a vocês de coração. Muito obrigada pela paciência também, gente. A Júlia foi um exemplo de paciência, foi esse exemplo que o Wilson deu, de uma regional muito boa, porém abarrotada de projeto. E acabou a análise demorando um pouquinho, mas assim saiu, foi super ágil também. Porque, gente, a gente envia o projeto, ele entra numa fila com o fiscal, não é? A gente envia, o fiscal vai receber e olhar na hora. Então, assim, graças a Deus, assim que chegou na mão do fiscal, ele foi liberado super rápido, foi super ágil aí. A gente pôde dar essa notícia excelente para a Júlia da aprovação hoje. Essa regional que a Júlia ela vai trabalhar para mim, uma das melhores regionais de Minas Gerais. A profissional lá, que é a pessoa que audita os laticínios, ela é excelente. Então, assim, para mim, um dos melhores fiscais que tem. Além de entender bastante do assunto, ela não tem um caráter. O IMA em si, ele tem um caráter
punitivo, né, para quem não trabalha dentro da legislação, mas ela também tem um trabalho educativo. Isso eu acho muito importante, porque tem muita gente que não sabe muito como lidar com o sistema de inspeção, então ela tem esse caráter educativo. Então, para mim, é um dos melhores regionais que tem. Sim. A Miele tinha feito uma pergunta aqui atrás, eu vou voltar aqui porque eu acho importante. Camila, qual formação tenho que ter para fazer projetos arquitetônicos como você? Miele, as pessoas que podem, os profissionais que podem fazer esse tipo de projeto são técnicos em laticínios, né, técnicos agrônomos com cadastro no CFTA, engenheiros e arquitetos que são registrados no CREA ou no CAL, respectivamente, tá bom? Isso é uma dúvida de muita gente também. Algumas pessoas acham que o RT pode fazer o projeto, né, o RT do laticínio pode fazer o projeto e ele só pode fazer se ele tiver cadastro em um desses 3 órgãos, que é o CFTA, CREA ou CAL. Viu? Isso aí é importante lembrar para não ter problema depois. Ele pode até fazer, desde que ele tenha um profissional desse acompanhando ele o tempo todo, né? Então, Sim, assim, tem que ele ter tem que ter um sempre supervisão de profissional desse. alguém. Justamente. Vamos ver aqui mais uma. O correto é falar o prazo de execução e desenvolvimento do projeto e não da aprovação, certo? Exatamente. É aquela coisa, gente. A gente pode garantir o que está no nosso controle. Nosso controle é o prazo do projeto ser elaborado, dos memoriais serem elaborados e do projeto ser enviado. A aprovação desse projeto não está no nosso controle. A gente depende que os fiscais avaliem, né? A gente depende da demanda deles, que eles tenham, né, essa disponibilidade. Então, assim, garanta somente o que está no seu controle. Né, Luiz? A gente só consegue dar certeza do que é do nosso controle 100%. Justamente isso. Garantir as coisas só se tiver um know-how muito grande. O caso da Júlia mesmo, eu tive lá no laticínio dela, eu estou citando aqui porque ela está na live, é mais fácil de colocar. Eu que tive lá no laticínio dela, então eu já coloquei tudo para ela. Ó, isso pode, isso não pode, isso vai passar, isso não vai passar, e o seu projeto vai ser aprovado. Eu lembro, falei, aprovar ou aprova. Agora depende do tempo de avaliação do fiscal, pode demorar um pouco, porque eu sei que a regional é muito cheia, mas foi colocar todas as etapas, o que podia e o que não podia. E segue o exemplo aí que foi aprovado. Então, tem que ter o know-how, tem que ter a prática mesmo para conseguir fazer isso funcionar corretamente. Exatamente. Vamos puxar aqui mais uma pergunta. Ô, Júlio, agora nós vamos solicitar o CISB para você vender no Brasil inteiro, igual vai ser com a Darlene. Verdade. Você vender queijo no Brasil todo. É só colocar o nossa programa de próxima controle pergunta... em dia. Verdade. Nossa próxima pergunta é: por onde começar a estudar? São muitas normas. Sim, são muitas normas, gente. Bom, eu acho que o ideal, o ideal começa a estudar pelo RISPOA. O RISPOA é como se fosse a bíblia de todo o setor de agronegócio, de agroindústria, gente. O RISPOA é o ponto de partida. E depois, né, eu acho importante vocês irem vendo RTQ de produtos, você saber o que pode, o que não pode cada produto, casos específicos, e depois você vai indo. Normas complementares, normas provisórias, também são muito importantes. Então, assim, comece pelo RISPOA e depois vá aonde você vai trabalhar, né? Aqui, por exemplo, normas para CIF e CIE são diferentes, divergem em alguns pontos. Então, você precisa ficar atento a isso. Vou fazer um projeto para o CIE, vou lá no CIE, vou ver quais são aquelas normas, o que pode e o que não pode, né? Isso aí é importante demais, instruir o pessoal. Sem dúvida. Uma dúvida muito comum também, o Camila, e foi uma dúvida até do Darlene, que mandou um abraço para a Darlene, que entrou aqui agora, que qual a diferença entre CIE, CIF e CISB? A gente já falou isso em outra live, mas eu gostaria de esclarecer aqui novamente. Gente, é o seguinte, entrou em vigor já há um tempo o sistema de inspeção que é o CISB, tá? É um convênio do Ministério da Agricultura com o CIE. Alguns estados têm esse convênio, outros não é todos os estados que estão conveniados. Eu não sei falar quais estados estão conveniados, mas eu sei que o nosso aqui de Minas Gerais está conveniado. Então, o que acontece? O CIF, ele tá passando por um sistema, ele está
destinando mais sua fiscalização para quem exporta. A tendência do CIF é registrar empresas exportadoras e deixar os laticínios, as indústrias em âmbito nacional por conta do sistema SISB. Isso é uma tendência do que vai acontecer. Qual que é a diferença? Tá? O que a gente tem que levar em consideração? Eu vou direto para o CIF, eu vou pegar um CIE e depois eu peço um SISB. O que eu faço? Isso depende, cada caso é um caso. Se você pretende vender B2B, B2B é de empresa para empresa. Se você pretende vender tipo B2B, é CIF, sem dúvida. Então eu tenho laticínios e quero vender leite, eu vou vender um leite spot para Nestlé. É CIF, você tem que ir direto para o CIF. Por quê? Porque algumas empresas têm um regulamento interno de não aceitar produtos que não sejam cifados. A legislação permite comercialização B2B entre laticínios com CISB para CIF e vice-versa. A legislação permite. Só que algumas empresas elas têm uma legislação interna, um regulamento interno que não aceita esse tipo de coisa. Eu sei que a Nestlé, por exemplo, não aceita. Então, se você for trabalhar B2B, vai direto para o CIF. Não, eu não vou trabalhar B2B, meu negócio é B2C. Eu vou vender com o consumidor final, ou vou vender para uma distribuidora, mas eu não vou vender para outro laticínio. Então, eu iria para o CISB. Por quê? Porque quem vai te auditar é o IMA. Então, é um tipo de fiscalização um pouco diferente do CIF. Então, eu iria para o CISB, tá? Só para ficar bem claro. Então, quem trabalha com queijo, por exemplo, eu trabalho com queijo parmesão. Vai vender parmesão, por exemplo, para Vigor, ou para Scala, ou para outro laticínio que seja cifrado, tem que ir para o CIF. Né? Agora, eu vou vender numa distribuidora de São Paulo, ou eu vou vender para a rede de supermercado, aí é CISB. Isso aí, gente, é uma orientação que, sim, isso aí é uma orientação só para reforçar que nós profissionais temos que saber passar para o cliente. Aqui mesmo, sempre que chega algum cliente até a gente, querendo, né, orçamento, querendo proposta de projeto para aprovação em algum serviço, de algum laticínio ou queijaria, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é: qual o serviço de inspeção que você quer que seja registrado esse laticínio? E a gente conversa um pouco com o cliente, vê quais são os planos dele, quanto de leite que ele tem, quanto que ele quer ter, justamente para a gente saber orientar o melhor serviço de inspeção. Porque às vezes o cliente vai chegar para você falando que ele quer fazer o cadastro no SIM, sem ter uma noção de que daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai querer vender para outro lugar, para outro estado, e o SIM vai prender ele ali. Não. Então, o melhor seria o CIE. Então, assim, isso tem que ficar claro para o cliente, para não dar problema depois e para não confundir a cabeça dele e a gente não deixar ele escolher errado. Então, isso aí não é só o cliente chegar e falar: eu quero esse serviço de inspeção. É legal a gente fazer essa análise com o cliente, né, esse briefing, essas perguntas, para a gente entender se aquele serviço que ele quer é o ideal para a realidade dele. Pessoal, isso aí que a Camila está falando é uma forma da Consulac de trabalhar, tá? Não quer dizer que outras formas não sejam corretas. A gente está colocando a nossa. Essa é uma opinião nossa e isso é uma orientação que a gente dá para todos os nossos clientes, que fique bem claro. Então, assim, a gente tem livre pensamento e expressão para a gente fazer o que a gente acha que deve fazer. Então, se não está errado de outras formas. Mas a orientação nossa é essa. Nós aqui da Consulac, a gente pensa a longo prazo. Como qualquer negócio, ele tem que ser pensado a longo prazo. Eu já citei em várias lives isso. Para aqui que o Will falou, eu estou nessa peleja, né, Camila? Então, assim, é importante a gente pensar a longo prazo o que aquele negócio vai virar. Entendeu? Então, assim, a Camila citou aí, muita gente liga para a gente, eu quero pegar um SIM municipal, porque é mais fácil. Gente, o mais fácil não é o ideal, não. Eu já falo isso de experiência. Vai pegar o SIM, vai ter problema, porque vai vender fora do município. Eu não conheço um laticínio que fica só dentro do município. Todos vendem fora do município, a não ser que é uma particularidade ou outra, mas é muito difícil isso acontecer. E aí ele vai ser pego em trânsito e vai ter o registro cancelado. Entendeu? Além de ter mercadoria apreendida, então prejuízo muito grande.
Então, a orientação nossa ou é CIA, ou é CISB, ou é CIF, porque você tem que pensar a longo prazo, por menor que seja, tá? Até queijaria hoje tem celular chovendo no Brasil inteiro, né? Que é queijaria. Queijaria é a produção do seu próprio leite. Geralmente são pequenos produtores que trabalham aí com um volume bem baixo e vai vender o produto no Brasil inteiro. Então, por que um laticínio vai optar pelo sim? Eu acho que não é ideal. Sim, gente, essa questão de vou ir no mais fácil. O mais fácil é seguir a legislação, tá? É seguir a lei. Seguiu a lei direitinho, você não tem problema com nenhum serviço de inspeção. Todos são fáceis. É só seguir direitinho a norma, seguir o que a lei manda, você não vai ter problema, viu? Difícil é fazer errado. É O uma Igor coisa falou que eu aí, nunca eu tô nessa peleja. O do Igor tá fácil de resolver, viu, Igor? Nós batemos um papo hoje, né, Igor? Tá bem fácil de resolver seu caso, viu? Tem muita gente que tem medo da fiscalização do CIA ou do CIF. Pessoal, tem uma norma para seguir que é do RISPOA. Seguindo aquelas normas, não vejo problema. A gente tem um laticínio que trabalha com a gente há mais de 10 anos e nunca levou uma multa. Entendeu? Só que a nossa consultoria que a gente tem nas empresas, a gente trabalha no preventivo. Então, assim, se ele for autuado, você pode ter certeza que ele foi autuado porque negligenciou alguma coisa, porque a gente orienta antes. Então, assim, a gente tem alguns clientes aqui em questão que são bem rigorosos com questão de qualidade, com questão de processo, e eu acho que todo mundo tem que ser, porque a gente está trabalhando com risco de saúde pública. Esse pessoal não tem problema nenhum com IMA, com CIF, com CI, com ninguém. Vamos lá para a próxima pergunta, então. E outra coisa que eu vou mencionar, você falou o negócio da facilidade para registro do SIM. Pessoal, não procure atalho. Não procure atalho. Se atalho fosse bom, ele seria caminho, né? Então, eu acho que tentar um registro do SIM é um atalho, né? Se atalho fosse bom, ele seria Com uma estrada certeza. pavimentada. Não seria um atalho. Então, Com isso aí certeza, falou fica a tudo. dica. Nossa próxima pergunta é: tem o registro no IMA com salga e secagem juntas. Se eu passar para o CIF, vou precisar separar? Vai precisar separar. Mesmo se o fiscal tiver ido aí e nunca tiver te falado nada, mesmo se você achar que funciona assim há 20 anos, gente, no IMA isso ainda é permitido, alguns fiscais ainda permitem. No CIF é de jeito nenhum, não tem conversa, tá? Mesmo que você tenha aí 30 anos de laticínio, 40 anos desse jeito, ninguém nunca falou nada, nunca deu problema. Se for passar para o CIF, é obrigatório que as câmaras sejam separadas. Tem que separar, E viu? a, e a Isso aí tendência natural é que isso aconteça no CIA também, tá? Porque uma preocupação do Ministério da Agricultura com relação a isso é a questão da umidade. A câmara de salga tem uma umidade mais elevada que a câmara de secagem. Então, se você vai secar um queijo, você não pode ter umidade alta. Então, por isso, por mais que seja a mesma temperatura, ambas são a mesma temperatura, é ideal que sejam separadas. Mandar um abraço aqui, Camila, para Viviane Santos, a gerente do meu laticínio, está aqui na live. Ei, Viviane, abraço! E essa questão, né, Wilson, até o caso da Júlia, a Júlia e a Darlan aí são ótimos, que no projeto dela, gente, era para imã e as câmaras estavam juntas, salvo e secagem, porque antes era legal. A fiscal já pediu para separar, já orientou a gente a separar essa câmera, então a gente já aí mudei no projeto, foi aprovado com as câmeras separadas, e agora adiante, gente, todos os projetos imã, salvo e secagem separados, para a gente já evitar esse problema. Como a gente já está vendo que já não está podendo mais, não pode mais. E a tendência, que nem o Wilson falou, é essa mesmo, gente. O CIF solta uma nova norma, pode demorar um pouquinho, mas o CIF, a tendência é seguir aquela norma mesmo. Para não ter até tanta divergência, né? A gente tem uma legislação soberana que é o RISPOA. Então, foi alterado o RISPOA, essa alteração aconteceu agora no RISPOA, se eu não me engano, em 2018. Então, a tendência é do CIA, naturalmente, ir se adequando conforme o RISPOA. Então, foi isso aí que aconteceu. Então, agora não tem como mais. Não adianta
Tem muita gente aí que fica, tem muitos clientes que eu encontro que fica chorando isso. Ah, mas a câmera mesmo de temperatura, por que que não pode ser? Tem a questão da umidade, que ela é importante, então não é aceito mais. Sim. E uma coisa que acontece demais também, né, Wilson, é pessoas que já têm registro bem antigo ao CIF, anteriores a essa lei, a essa norma, e que tinham câmara de sal e secagem juntas. Aí quer fazer alguma reforma no laticínio e fala, mas eu sempre tive, os fiscais vêm e nunca falam nada. Gente, não fala porque seu registro é antigo à norma. A partir do momento que você entra com reforma e ampliação, tem que se adequar às novas vigentes naquele ano, naquela data. Então tem que ser tudo adequado. Por mais que você sempre tenha trabalhado dessa forma, entrou com reforma e ampliação, é atender a norma vigente. Isso aí. É o seguinte, isso aí que a Camila está falando é um ponto bem importante. Tem muita gente que quer construir um laticínio do zero e me questiona o seguinte, você está falando comigo que tal coisa tem que ser assim, assim, assado, mas lá no laticínio tal, que tem registro do CIF, não é dessa forma. Aí cai no que a Camila está falando. Primeiro, é um laticínio muito antigo, ele não passou por nenhum processo depois da alteração do RISPOA, por isso que ele está funcionando daquela forma. Então, ele não serve como referência para você pegar para fazer o seu. Né? Isso eu estou falando porque tem muita gente que pega isso como referência. E uma forma que o Ministério da Agricultura tem de colocar o novo RISPOA em vigor é num projeto de reforma e ampliação. Muito difícil do Ministério da Agricultura chegar num laticínio que tem uma câmara de salvo e secagem, que é o exemplo que a gente está dando aqui, e pedir o cara, falou, eu quero que você separe essas câmaras. Ele já tem um projeto aprovado daquela forma ali, que era outra legislação. Né? Então o fiscal não vai chegar falando isso. Agora, você vai entrar com um processo de reforma e ampliação, eu preciso ampliar minha fábrica, vou colocar mais um produto, vou aumentar o volume de leite, quero aumentar minha câmara, ou qualquer coisa. Na hora que você for entrar com esse projeto de reforma e ampliação, automaticamente o fiscal já vai mandar separar essa câmara. Sua câmara de saldo e secagem está junta, ou qualquer outra coisa que não esteja dentro desse RISPOA que saiu por último, ele vai te pedir alteração, tu vai pedir para você adequar e você vai ter que adequar tudo. Mas funcionei a vida inteira aqui, ninguém nunca falou nada comigo. Mas ele vai falar agora, porque agora ele tem que colocar o RISPOA em vigor. É isso. Não adianta Exatamente. questionar. Gente, isso aí não tem conversa. É isso aí. E não tem o que questionar. Não tem como a gente questionar contra a lei, contra a norma. Isso aí é isso que acontece, não tem pra onde correr. O Igor perguntou que se eu colocar 20 ou mais qualidades de queijo no projeto, muda alguma coisa? Ô Igor, muda tudo. Muda Você tem sim. queijo. Você tem queijo de massa crua, que a gente fala, que não é queijo cozido. O leite é pasteurizado, mas a massa não é massa cozida. Por exemplo, o queijo Minas Frescal. É um processo. Um queijo Minas Padrão, por exemplo, é de massa semi-cozida. É outro processo. Um queijo parmesão, que é de massa dura cozida, é outro processo. Então, você tem queijos maturados, queijos não maturados. Então, você tem uma infinidade de particularidades. Se for queijo fino, você tem queijo com algum tipo de maturação. Por exemplo, o Gorgonzola é uma fábrica completamente separada de qualquer outra fábrica. Não pode ser junto por questões do tipo de fermentação que ele tem. Então, cada caso é um caso. E quanto maior a diversificação de produtos, mais complexo de se aprovar um projeto, tá? Então, assim... pessoal, laticínios que estão iniciando, eu aconselho ter no máximo 3 tipos de queijo diferentes, 3, 4 para começar, entendeu? Isso assim, é lógico, por exemplo, vou dar um exemplo de mussarela. Mussarela é um queijo, trancinha é mussarela, palito é mussarela, bolinha é mussarela. Então, são formatos diferentes, mas é mussarela. Então, enquadra num queijo só. Minas padrão, de 1,5 kg, meia-lua, é um queijo só muda o formato. Então, eu aconselho ter 4 queijos diferentes, 4 tipos de queijo diferentes, ou 5. Eu acho que já dá para divertir bastante aí. Exatamente. E é bom lembrar também, né, Wilson, que, gente, colocou 5 produtos na planta. Colocou 5. Naquele projeto eu quero fabricar mussarela, prato e queijo coalho. No seu laticínio lá, construiu, foi aprovado, legal. No seu laticínio, você começar a fabricar montanhese, gente, não pode. Você só pode fabricar o que foi aprovado no projeto. O Ministério da Agricultura tem que estar ciente de tudo que você vai fazer, de tudo que você vai produzir ali e vender, porque isso é muito sério, isso dá problema demais.
E outra coisa importante, Camila, você citou isso aí que você falou importante, e tem mais um detalhe aí que encaixa no que você falou. Ah, eu quero aprovar um projeto com manteiga, leite pasteurizado, com ricota, com mussarela, com requeijão, com doce de leite. Só que eu vou começar fazendo só mussarela. Pessoal, todos os equipamentos que a gente colocar na planta, porque a gente aprovar o projeto tem que ter os equipamentos com a capacidade, né, com a disponibilidade dele na fábrica, no dia da liberação da fábrica tem que estar lá, indiferente se você vai fabricar ou não. Ah, eu vou fabricar manteiga só ano que vem. Ah, tá, tudo bem, mas o equipamento, se você quer a aprovação da manteiga agora, o equipamento tem que estar lá dentro, nem que ele fique parado, mas ele tem que estar. O projeto do laticínio tem que ser o que ele vai ser, entendeu? Não adianta falar, não, vamos colocar no projeto isso e depois a gente coloca esse equipamento aqui dentro. Não, não pode. Tá? O fiscal não vai liberar. Então chegou lá, vamos colocar, montamos um laticínio lá para produzir essa infinidade de produtos que eu falei aqui agora. A manteiga eu vou produzir ano que vem. Aí o fiscal chega para liberar os laticínios e vai perguntar, cadê o maturador para você pasteurizar o creme e cadê a batedeira para você bater a manteiga? Não, eu vou colocar ano que vem. Não. Então, seu projeto não está aprovado. Ele vai falar o seguinte, você vai readequar seu projeto, aí nós vamos ter que estar com o processo todo de novo. Isso eu estou falando que já aconteceu aqui na empresa, tá? O cliente me pediu a gama de produto, eu tinha explicado o que eu estou falando aqui agora, e na hora, depois que o projeto foi aprovado, ele decidiu não fazer determinado tipo de produto. Ah, não, não vou fazer. Eu falei, então agora nós vamos ter que paralisar e pedir uma alteração do projeto aprovado. Vai demorar mais tempo para aprovar esse projeto. Então, é bem importante ter ciência do que quer fazer. Cada região tem sua particularidade de produto. Região norte do Brasil, um queijo tradicional da região norte, aquele queijo coalho, o queijo de manteiga, o que é consumido em geral, mussarela, toda a região consome. Ah, agora um queijo Minas Frescal, vai ser determinada região que vai consumir, outra não. Região norte, por exemplo, que é muito quente, é muito mais complexo de se produzir queijo Minas Frescal, porque é um queijo de alto risco de contaminação. Então se eu tivesse um laticínio no norte, eu jamais cogitaria a possibilidade de fazer um Minas Frescal, porque você tem muito risco. Temperatura é um risco, né? Porque é um queijo de massa crua, então ele tem risco de estufamento, ele tem risco de contaminação. Em locais de temperatura alta, você tem um desenvolvimento microbiológico muito mais alto. Então, tudo isso tem que ser lembrado. O Igor está falando aqui agora, eu estou emendando aqui, Camila, para mim responder aqui, mas você pode me interromper. Tá bom. O Igor está falando aqui agora sobre leite saquinho. Ô Igor, eu vou te dar uma opinião minha, tá? O leite saquinho, na maior parte das regiões, ele está saindo do mercado. O pessoal tem uma tendência muito grande a comprar o leite longa-vida. E quem quer um leite de qualidade maior, né, porque o longa-vida a gente sabe que ele tem suas particularidades. E tem um pessoal que trabalha com a linha de garrafa rígida, que são leites orgânicos, ou leite tipo A, que a gente teve uma vacina aprovada aqui agora. Então, quem quer um leite de alta qualidade, vai comprar o leite em garrafa rígida, que é o leite esterilizado também, só que é um outro tipo de esterilização. E o consumidor classe B e C, ele vai comprar longa vida. O saquinho, eu acho que tende a sumir do mercado. A tendência é essa. Cada vez mais eu vejo laticínios que produziam uma quantidade muito grande de leite saquinho, vão sempre diminuindo. Então, por exemplo, tem indústria que chegou a produzir 5 mil litros de leite dia de leite saquinho. Hoje produz 1.500, 2.000. E a qualidade do leite é excelente. Mas é porque o consumidor ele tem a tendência a migrar para caixinha ou para garrafa rígida, por questões de praticidade. O pessoal ainda tentou colocar uma alça no saquinho para ver se minimizava isso, mas mesmo assim é um produto complicado. Então, assim, e outra coisa, Concordo. o leite saquinho, ele entra numa classificação do Ministério da Agricultura como classificação A de fiscalização. Isso é uma outra coisa importantíssima, tá? Os produtos mais fiscalizados pelo Ministério da Agricultura são leite saquinho, ricota e frescal. Então, assim, você vai ter uma fiscalização muito mais intensa. Então, eu não sei te falar de cabeça, mas vou citar um exemplo aqui.
tá? Eu não sei te falar se isso é o correto, porque isso aí a gente tem que ver na legislação, eu não lembro agora de cabeça. Então, por exemplo, laticínio que fabrica ricota, Minas Frescal ou leite saquinho, um desses 3 produtos, ele tem visitas periódicas de, no máximo, 3 meses do fiscal do Ministério da Agricultura no seu laticínio. Laticínios que trabalham tem risco B, a visita vai ser semestral. E laticínios que têm uma classificação de risco C. Por exemplo, quem trabalha com parmesão, que é um queijo maturado, de baixo risco, queijo duro, na maturação vai eliminar qualquer tipo de bactéria patogênica, ele tem um risco um risco muito pequeno, muito baixo de ter problema no futuro, de dar problema, né? Dar problema de estufamento, de contaminação em geral. Então, esse laticínio ele é muito bem, tem uma fiscalização muito mais tranquila que um laticínio que fabrica frescal, que fabrica ricota. Então, assim, eu particularmente, dependendo da região, eu não indico esse tipo de produto. Tem que pensar direitinho. Sim, Wilson, esse assunto que você entrou é bem interessante, já leva a gente direto, já até puxei a pergunta aqui, porque vai ligar direto a ela. Que é, consigo fazer projetos nessa área sem entender de fabricação de produtos? Gente, definitivamente não. Não. Que nem o Wilson falou, tem queijos e queijos, produtos e produtos, regiões e regiões. Você precisa entender o que funciona para uma região que não vai funcionar tanto para outra, como o Wilson deu o exemplo das regiões do norte, que tem temperaturas elevadas, isso tem que ser levado em consideração. E até porque, gente, para fazer o projeto ser aprovado, além da planta com o fluxograma daquele produto, você precisa colocar um fluxograma descrito detalhadamente de como é feito cada etapa de fabricação, desde a recepção de leite até a expedição. Então, querer fazer projeto nessa área sem entender de fabricação do produto, sem entender as tecnologias de fabricação, não vai funcionar de forma alguma. Isso aí não tem jeito, não tem como correr disso, né? E outra coisa que está acontecendo agora, isso está sendo auditado, viu? Eu falo, há mais tempo não era auditado, que você colocava, o fiscal aprovava e ele depois ia acompanhar a sua fábrica. Então, 90% dos casos, no decorrer dos anos, a pessoa ia mudando o seu processo. E o fiscal olhava aquilo lá, via que estava tudo certo, tudo ok, que ele não estava usando nenhum tipo de substância que não era legal, então deixava o barco correr. Hoje não, hoje o processo é auditado. O que colocou no processo de fabricação no memorial ou numa rotulagem, ele é auditado pelo Ministério. Então chegou lá, não está tudo conforme descrito, você vai ser autuado. Então, assim, projeto arquitetônico para a indústria é uma coisa que tem que ter bastante precisão e perícia, tá? É um nível de complexidade bem alto para tudo que vai fazer. Eu não estou desanimando ninguém, mas os profissionais têm que ser muito bem qualificados. Quem quer entrar nessa área tem que saber, vai estudar bastante. E quem quer registrar uma indústria em qualquer um desses órgãos que a gente está falando, ele tem que contratar profissionais especializados, que seja a gente ou que seja outro, tá? A gente é especializado, mas tem vários outros que são também, mas tem que procurar uma pessoa que tenha perícia nessa área. Isso é muito importante. Então, assim, quem sabe o que é perito? Perito é toda cidade tem um médico que é perito. Tem um médico que você vai lá e resolve qualquer problema. Toda cidade tem isso, né? Tem um farmacêutico que você vai na farmácia e ele resolve o seu problema. Enquanto tem outras farmácias que não. Por quê? Porque aquele farmacêutico ele tem perícia, ele tem vivência, ele estudou, ele acompanha tudo que sai de novo. Então ele vive aquilo pelo menos 3 horas por dia. Entendeu? De estudo daquilo ali. Sim. Isso é perícia. Então, o mais importante é isso aí. Pode terminar. Pode falar. O José Wilson, ele perguntou: boa noite, como vão? Como vocês dimensionam os laboratórios? Principalmente com relação ao espaço e também às análises. Até porque as análises dependem do selo e também da terceirização das análises, né? José, vamos dividir essa pergunta sua. Vou responder a primeira parte, deixar o Wilson responder a segunda. Bom, primeiro, em relação à dimensão dos laboratórios. Aqui na Consulac, nós seguimos direção da NR17, que são as normas arquitetônicas para ergonomia, que é a melhor utilização do espaço.
Então, espaço de circulação mínimo 60 centímetros. Então, entre a bancada e a parede tem que ser 60 centímetros. O tamanho da bancada, no mínimo 60 centímetros também. Bancadas com pia, né? No mínimo 60 para poder acomodar tanto a pia quanto os equipamentos. Então, a gente segue mais ou menos essa norma aí. Dependendo do laboratório, se tiverem muitos equipamentos, a gente tem que ter aí um bom senso, né? Para pensar na melhor disposição deles, para não ficarem tão juntinhos. Então, assim, mínimo 60, mínimo do mínimo, tá? Mas eu sempre gosto de colocar bancada com 70, espaçamento também 70 ou 80, para dar melhor comodidade. Lembrando, José, que laboratórios que têm computadores, mesa com computador, tem que ter um espaço maior, tá? Mesa com cadeira tem que ter um espaçamento aí de no mínimo 1,10 m entre a pessoa sentada na cadeira e a bancada. Então, você tem que fazer esses cálculos aí, mais ou menos, para poder acomodar tudo do jeito legal, que funcione bem e que dê para o colaborador circular com facilidade, para não ficar nada apertado demais. E aí, com relação à periodicidade das análises, vou deixar com isso para a gente responder. Não, eu vou completar o primeiro item, o seguinte. Uma coisa importante, tem que levar em consideração o tamanho dessa indústria aí, né? Então, uma indústria de 100 mil litros de leite, vão trabalhar aí, pelo menos, aí uns 3 a 4 analistas dentro desse laboratório. Então, tem que ter um laboratório um pouco maior, um laboratório aí na casa dos seus 15 a 20 metros quadrados, entendeu? Agora, não, uma indústria pequena, vai trabalhar com 5 mil litros de leite para baixo. Não, é um laboratório pequeno, um laboratório bem menor. Então, essa pergunta foi importante levar em consideração qual é o volume de leite e quais os produtos vão ser fabricados. Quem vai trabalhar com queijo, dependendo do queijo, é interessante ter um medidor de umidade, é mais um equipamento dentro da indústria. Vai fazer a análise microbiológica ou vai terceirizar, isso é importante saber também, que vai ser dimensionado no laboratório. Quem tem, por isso que eu estou te falando da questão do volume de leite. Um laticínio de 100 mil litros de leite, é interessante que ele faça as análises microbiológicas na sua própria fábrica, porque é um volume de análise muito alto. Agora, um laticínio de 5 a 10 mil litros de leite, até 20 mil litros de leite, não é interessante que ele tenha um laboratório de microbiologia na fábrica. É melhor ele terceirizar. Isso fica mais em conta para ele, tá? E a gente tem aqui, eu tenho uma indústria de 15 mil litros que tem um laboratório de microbiologia próprio, porque ele quer ter um controle maior. Tá tudo certo. Cada caso é um caso, mas ele não era necessário que ele tivesse isso, tá? Com a questão dos períodos das análises, cada órgão ele tem sua especificação técnica, então vai ter que dar uma olhada no seu sistema de inspeção. CIF tem a relação de periodicidades e o IMA nosso aqui, né, o CIE, ele tem também ele tem uma legislação específica para análise que fala sobre essa periodicidade. Vamos puxar aqui a próxima pergunta, então. O 3D é obrigatório para aprovação do projeto no Ministério da Agricultura? 3D não é obrigatório para aprovação do projeto, porém, com 3D, a chance do seu projeto ser aprovado, do fiscal entender, né? Não, gente, não sou o fiscal. Você apresentar o projeto para o seu cliente e ele entender aquele projeto. Qual que é o problema dos projetos hoje, que eu vejo, né, na minha visão? Você apresenta para o cliente a planta e por não entender aquela planta, por não entender direitinho, o cliente fala que não gostou, que quer mudar, que não vai caber no terreno. Então, você acaba ficando mudando uma planta que se você tivesse apresentado um projeto em 3D, claramente para o cliente, ele entender cada ambiente, cada cômodo daquele, ele falava, não, é isso mesmo. Eu não tinha entendido no 2D, mas eu entendi no 3D. Então, é um plus a mais que você dá para o seu cliente. E algumas áreas da fábrica, nós tivemos um caso na Consulac, eu acho que até contei isso em outra live, vou reforçar, de uma esteira que passava por fora da fábrica, porém ela era toda tampada de vidro, protegendo o produto, não tinha contato nenhum com o exterior. E o fiscal não estava entendendo isso. A gente subiu um 3D, desenhou bonitinho, colocou o vidro todo tampadinho, vedado, e deu certo. Então, a facilidade do 3D em fazer com que uma outra pessoa entenda o seu projeto é gigantesca, tanto para o cliente quanto para o fiscal. Pode ajudar sim e ajudar muito nesse entendimento do projeto. Na Consulac é um plus que a gente dá, né, Wilson? É um serviço que está disponível para os nossos clientes e assim, a gente super recomenda
por essa questão de até ver o laticínio pronto antes dele estar construído. A gente oferece esse tipo de trabalho para quem quer ver o laticínio em 3D. A gente oferece esse tipo de trabalho para o pessoal. Isso é importante para ele ver como vai ficar a indústria dele mesmo. E até para ele pontuar alguma coisa, porque o 2D, eu acho que a pessoa não consegue visualizar bem. A gente entende muito bem o que a gente faz, mas... E o fiscal também que analisa, ele entende bastante, mas geralmente a pessoa não. Mas é isso aí. Eu acho que a Então, gente pode não é responder. obrigatório, mas é um bônus. Acho que a gente pode responder mais um, que nosso tempo já tá Já está finalizando estourando, já. né? É. Então, vamos aqui para um que é bacana demais. O que é SEI? Gente, SEI é o Serviço Eletrônico de Informação. E ele foi desenvolvido pelo governo para, assim, eu sou apaixonada pelo SEI, eu sou até suspeita para falar dele, eu acho fantástico. Antes, como o Wilson comentou no início da live, nossos projetos eram muito difíceis de acompanhar, era muito difícil a gente saber em que pé que tá, e era muito demorado, porque às vezes mandava pelo correio, processo físico, e com o SEI é feito tudo de forma digital, tudo de forma eletrônica. Nós peticionamos o processo todo no SEI, todas as correções são feitas por lá, análises de água são enviadas por lá, memoriais, documentos de finalização de construção de obras, é tudo pelo SEI. Tudo automático, tudo digital, fácil, rápido e super intuitivo também. Então, o SEI é uma mega ferramenta que o governo disponibilizou para a gente. Aqui em Minas a gente usa muito para o IMA, é tudo pelo SEI. E assim, foi uma das melhores coisas que esse período de pandemia trouxe, eu falo que foi isso, que digitalizou todo esse processo e é muito mais fácil hoje. O Ministério da Agricultura também tem o seu, né? Então, assim, os processos do Ministério da Agricultura também são registrados eletronicamente. Isso facilitou demais a vida da gente, como a Camila falou, e foi muito bom. Então, acho que é isso, né, Wilson? Nosso tempo encerrou hoje, deu uma estourada. Pessoal, quem tiver alguma dúvida com relação ao que a gente falou, ou não ficou claro alguma coisa que a gente colocou aqui, manda lá para a gente um direct, ou manda na caixinha de pergunta, que deve ficar disponível. A gente está fazendo uma série de lives. É importante a gente saber qual a dificuldade de vocês, né? Que cada um quer saber, porque a gente está aqui para agregar, como a Camila falou no início. Então, eu peço a vocês que compartilhem nossas lives, se inscreva nos canais da Consultac. Pessoal, a gente está com alguns trabalhos aqui na empresa de extrema relevância. A gente tem na empresa o CastLac, que é um podcast exclusivo do setor lácteo. Ele é voltado, a gente convida profissionais da área para trazer mais informação para os nossos clientes. Então, a gente tem um podcast, foi o último que a gente fez, falando sobre política leiteira, que é sensacional. O nosso próximo podcast vai ser justamente falando sobre registro de estabelecimento do Ministério da Agricultura e nos órgãos estaduais. Então, vão ser mais ou menos 1h30 de bate-papo, que a gente vai fazer só falando sobre esse assunto. Então, isso consegue acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube. A gente tem uma outra linha nossa aqui, que é o Infolac, que é o informativo diário do setor lácteo. Tá? Então, você quer se manter informado sobre preço de leite, sobre balança comercial de produto lácteo, todos os dias nós temos o Infolac. Ele sai até às 13 horas de cada dia, tá? Porque ele é ao vivo, né? Então, ele sai até às 13 horas de cada dia e é diariamente. Então, assim, inscreva lá, ative as notificações para vocês ficarem sabendo do que está acontecendo no setor. Então, assim, interessante. Eu acompanho o Infolac, né? Mesmo eu estando aqui na empresa o tempo todo, eu acompanho o Infolac, que é uma forma de eu me manter atualizado. Às vezes é a Camila que apresenta esse Infolac e outras vezes é a Juliana. Então, assim, eu acho que é muito interessante o pessoal se inscrever e acompanhar, tá? Esse Infolac. E a gente tem outros canais aqui. Tem um canal de produtos. Então, assim, tem muita coisa bacana que a gente quer trazer conteúdo para agregar
O que vocês tiverem dificuldade, manda para a gente. É uma forma de a gente saber o que vocês querem saber e a gente colocar isso, a gente debater esse assunto, né? A gente trocar uma ideia sobre esse assunto. Então a gente quer uma interação do público que acompanha nossas lives, beleza? Com certeza. E outra coisa que eu queria falar também, Wilson, é que muita gente que assiste as lives já tentaram entrar em contato com a gente. Quem tentou entrar em contato sabe como a gente é prestativo para responder, então que eu estou aqui à disposição mesmo. O Igor está aí, ele é prova disso, a gente liga, conversa por ligação, WhatsApp, o que for melhor. Nós aqui estamos super acessíveis, eu estou super acessível para realmente tirar dúvidas de vocês, agregar no setor, poder ajudar o máximo de profissionais possíveis e tirar o máximo de dúvida possível. Lembrando que todos esses conteúdos que o Wilson falou são online, são gratuitos. Então, assim, está disponível para vocês, pode ser enviado, compartilhado nos grupos. Então, assim, façam isso para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, né? E a gente poder cada vez mais fazer a evolução do setor, contribuir e agregar para que cada vez cresça e fazer algo relevante, né, Wilson? Por todo o setor, por toda a área. E eu vou deixar aqui, a gente não mencionou esse lema nosso aqui, mas eu vou deixar aqui que a gente sempre menciona, né, Camila? Sim, gente, eu já pensei qual é. Informação é muito importante, conhecimento é importante. Coloque na cabeça de vocês. Onde vocês estão hoje é pelo que vocês sabem. E o que vocês não sabem é que vão levar vocês a um novo patamar. E a gente está aqui justamente para trazer esse conhecimento para vocês. Então, assim, a gente tem uma outra plataforma aqui, que é uma plataforma de produto, onde o Éder fala, hoje ele está falando muito sobre queijo de mussarela. A gente tem relato real de um laticínio de Simões, quem pesquisar aí vai achar esse laticínio de Simões, onde a pessoa tinha uma média de produção de mussarela de 12 litros de leite por quilo de produto, hoje ela está com 9,5. Isso acompanhando essas lives. Então, pensa no prejuízo que essa pessoa estava tomando por não ter conhecimento necessário para fazer um queijo de qualidade. Então é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Entendeu? Então espero que a gente esteja agregando e a gente está disponível. Caso não consigam falar comigo ou com a Camila, a gente tem um suporte que é a Dani, que sempre responde, sempre está interagindo com todo mundo. E é isso aí. E eu deixo um abraço aqui para todo mundo. E para você também, Camila. E até a próxima. É isso aí, gente. Até a próxima. Abraço. Só lembrando que ficaram algumas perguntas na caixinha sem responder. Não se preocupem, vou responder todo mundo. Vou responder no direct. Quem a gente não conseguiu responder aqui, respondo cada um de vocês no direct. Então pode ficar tranquilos que todo mundo vai ser respondido, tá? Ou então a gente responde numa próxima live também. Exatamente. Gente, aqui não fica ninguém com dúvida. É isso aí. Então, muito obrigada. Obrigado, Wilson, pela participação, viu? Gente, foi muito bom estar aqui com vocês em mais uma live e até a próxima. Valeu.